A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas, e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E os que buscam uma palavra, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios nos livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, e sim aumentando a sua fé para ter muita fé também
ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG131837300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença, seja onde você estiver. E mais uma vez, faça a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas, onde está escrito lá em Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Amém? Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início aos sorteios dos rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Oração de número 1. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome, Santíssimo, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor que estiver nessas vidas e nesses lugares em que estiverem junto conosco, nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, e não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependente da rede social que vocês estiverem, nos acompanhem, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Amém? Gratidão. Vamos dar início agora ao sorteio. 2 rebanhos, 2 pelotões, 2 guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho.
para que o Espírito Santo possa lhe conceder um capítulo, um livro e um capítulo para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Hoje é rebanho de número ímpar, 13 e 14 pá. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Gratidão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro de Salmos. Salmos 95. Sejam todos muito bem-vindos. Salmos 95 contém 11 versículos. Eu irei ler do primeiro ao quarto versículo. Convite a louvor o Senhor, a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saímos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemos-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes que lhe pertencem. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e de número 16 par. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Romanos. Capítulo 2 do livro de Romanos contém 29 versículos. Eu irei ler do primeiro versículo ao quarto. Os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que praticam as tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Mais um rebanho para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 1 ímpar e de número 2 par. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Deus. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. Irei ler do primeiro ao quarto versículo. A ruína completa de Nínive. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e o que não solta a sua presa. Eis os estalos de açoite e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante e relampejar da lança, e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz,
da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Amém. Vamos a mais um rebanho dos pelotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número ímpar 5 e de número 6 par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo de número 8 do livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo de número 8 do livro de Esdras contém 36 versículos. Irei ler do capítulo 31 ao 35. A chegada a Jerusalém. Partimos do rio Aivá no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam cilada pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, passamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos e os entregamos a Meremote, filho de sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrados. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 3 ímpar e de número 4 par. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 6 do livro de 1 Samuel. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 6 do livro de 1 Samuel contém 21 versículos. Irei ler do 1º ao 4º versículo. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: que faremos da área do Senhor? Fazei-nos saber como devolvemos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviarde a área do Deus de Israel, não envieis vazia, porém enviareis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sobrereis, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouros e 5 ratos de ouros. Portanto, a praga é uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora fazer um sorteio de uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Gratidão mais uma vez pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 9. Amém.
Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Está lá em Mateus 16, 24 a 27. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 9. Em nossa nona oferta, estamos afirmando que não existe isso de cada um poder ter a sua própria interpretação da Bíblia Sagrada. E se você ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que ela permite cada um ter a sua própria interpretação dela, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos nossos rebanhos, do rebanho do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço, seja onde estiver esta vida conectada conosco, nesta live, na sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em um nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença e lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do rebanho, dos pelotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número ímpar 7 e rebanho de número 8 par. Gratidão pela presença. Livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico. Glórias ao nosso Senhor. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Capítulo 26 do livro de Levítico. Capítulo 26 do livro de Levítico contém 46 versículos. Irei ler do versículo 14 ao 17. Os castigos da desobediência. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorear-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de João, 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 15 do livro de João. Capítulo 15 do livro de João contém 27 versículos. Irei ler do primeiro versículo ao 4º. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto,
limpa, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor. Rebanho de número 9 ímpar e de número 10 par. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Gratidão mais uma vez pela presença. Capítulo 11 do livro de Provérbios. Capítulo 11 do livro de Provérbios contém 31 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas os profídios, a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra-me da morte. Amém. Vamos a mais um rebanho. Está faltando um rebanho aqui. Rebanho de número 11 ímpar e de número 12 par. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Acho que é o teu meu. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas, 29 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém. Capítulo 26 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 26 do livro de 1 Crônicas contém 32 versículos. Irei ler do capítulo 20 ao 24. Não, ao 23, perdão. Os guardas dos tesouros. Dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendente dos Gersonitas, pertencente a Ladã, e chefe das famílias, desde a família de Gerson e Geeli. Os filhos de Geeli, Setã e Joel, seu irmão, estavam a cargo dos tesouros da casa do Senhor. 2 Anamitas, 2 Izaritas, 2 Hebromitas, 2 Uzelitas. Amém? Uzielitas. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Gratidão pela presença. Rebanho de número ímpar 19 e de número 20 par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 10 do livro de Zacarias. Capítulo 10 do livro de Zacarias contém 12 versículos. Irei ler do 1º ao 4º.
Deus abençoará Judá e Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelha, aflito porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Da Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer um sorteio de uma das mais de 40 ofertas para a honra e glória do nosso Senhor, que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 0. Oferta de número 0. Gratidão pela presença. Muita atenção. Nós das igrejas virtuais, @AIG70 Santos, @as_sem ovelhas, @a igreja Eus Dons, @avivamento 24AD, @AIG 1318 37 300, @AIG 12 vezes 12.120 e as igrejas benditas e do canal Milho Ofertadim. Estamos afirmando a todos os irmãos o nosso caráter de fidelidade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e nosso temor à palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Atenção, são mais de 40 questões em oferta para você examinar a todas elas, e a você mesmo, e a base da sua fonte de fé. Também fazer a sua obra de fé, como está escrito em Mateus 16, 24 a 27, para você receber. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós, que provar para nós com base na Bíblia Sagrada, que as mais de 40 bases de ofertas com base na Bíblia Sagrada são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Amém. Gratidão pela sua presença nesta live. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? E mais uma vez, meus irmãos queridos abençoados, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependente da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Amém? Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 4. Gratidão pela presença. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Amém? Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros.
livro de Ruth, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Ruth vai rebuscar espigas. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os secadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos secadores: o Senhor esteja convosco. Responderam-lhes todos: o Senhor te abençoe. Amém. Vamos ao sorteio de mais um livro da Bíblia Sagrada. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos. Irei ler do versículo 14 ao 17. O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro deste insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Amém? Vamos a mais um sorteio, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Mateus, 28 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos. Capítulo 22 do livro de Mateus. Capítulo 22 do livro de Mateus contém 46 versículos. Irei ler do capítulo 34 ao 37. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. Sejam
todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora ao sorteio do capítulo 24 do livro de Deuteronômio. Capítulo 24 do livro de Deuteronômio contém 22 versículos. Irei ler do 1º ao 4º versículo. Acerca do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ela achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der a mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e se este o aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der a mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despiu não pode tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança. Amém. Vamos a mais sorteio de mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de Josué, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 12 do livro de Josué. Capítulo 12 do livro de Josué contém 24 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Os reis vencidos por Moisés. São estes os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão, para o nascente, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei do Amorreus, que habitava em Esbom, e dominava deles Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete para o oriente e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente pelo caminho de Bet-Gesimote e desde o sul abaixo de Ardote Pisga, como também o termo de Ogue, rei de Baçã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais um sorteio de mais uma oferta para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 43. Oferta de número 43. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tenha muita atenção. Você que foi batizado ou vai ser batizado, o seu batismo foi realizado mais de 3 dias ou vai ser realizado mais de 3 dias. Após você crer que o Senhor Jesus o Cristo é o Filho do Senhor Deus. Lembrando a todos vocês que na Bíblia Sagrada o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre é realizado no mesmo dia em que você crê. E atenção, só teve uma única pessoa que foi batizado 3 dias após crer, que foi Paulo. Quem passou a ser Paulo, foi Saulo quem passou a ser Paulo. Prove na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e você ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa quinta mensagem com a hashtag anunciar a mensagem do século disponível em nossos canais @milhaofertadim e igrejas virtuais @as_sem ovelha, @a igreja e os dons,
@avivamento24ad, @igreja 70 Santos e @IG 318 37 300. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 2. Senhor Deus forte, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. E lembrando também que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Gratidão pela presença. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo 1 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 1 do livro de 1 Coríntios contém 31 versículos. Irei ler do capítulo 18 ao 21. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20. Livro de Tiago, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 do livro de Tiago. Contém 18 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Os pecadores da língua e o dever de freá-la. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Amém? Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses.
Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicense, da Bíblia Sagrada, contém 13 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortai-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 5 do livro de Lamentações. Capítulo 5 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Irei ler do 4º ao 7º. A nossa água por dinheiro e bebemos por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um sorteio para a honra e glória do nosso Senhor, de mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 14 do livro de Apocalipse. Capítulo 14 do livro de Apocalipse contém 20 versículos. Irei ler do 17º ao 20º. Então saiu do santuário que se encontrava no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz aos que tinham a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindinou a videira da terra e lançou-a no grande largar da cólera de Deus. E o largar foi pisado fora da cidade e correu sangue do largar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 esvalos, numa extensão de 1.600 estádios. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Amém. Glórias ao nosso Senhor. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependente da rede social que vocês estiverem. Nos acompanhe, porque todos os inscritos estão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer a última oferta, um sorteio. Oferta de número 3. Gratidão pela presença de todos. Oferta de número 3.
Em nossa terceira oferta, estamos afirmando que tem 12 atividades que não se pode fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, 21 a 28. Afirmamos que você não vai a um culto para assistir, receber, pedir, ser curado, ser libertado, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entendimento, piadas com a palavra do Senhor Deus. Cuidado, isso é blasfêmias, para ter alegria, orar ou fazer oração. E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto ao Senhor Deus e nos disser quais são as outras 12 atividades que devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aos sorteios dos 20 números, do qual eu pedi para que vocês meditassem, né? Aí, e escolhesse um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 95. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 2. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 8. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 6. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 26. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de João, capítulo 15. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 11. Você que escolheu o número 5, vai meditar em 1 Crônicas, capítulo 26. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 10. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 22. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Deuteronômios, capítulo 24. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Josué, capítulo 12. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. E você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 14. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do nosso Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim, sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nessa live e não deixe de se inscrever ou nos seguir, independente das redes sociais que estiverem nos acompanhando. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Fiquem todos na paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E espero vocês na próxima live.